Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Jogo Aberto e da ESPN também, e sim, a mídia se rendendo ao galão da massa, que foi o único brasileiro que venceu nos playoffs da Sul-Americana. Então bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada! Sextou e começamos aqui com a Copa Sul-Americana, o último brasileiro a entrar em campo nessa primeira fase dos playoffs foi o Atlético Mineiro, jogo fora de casa lá na Colômbia contra o Atlético Bucaramanga. 1-0 para a equipe do técnico Cuca, que estava com um a menos, conseguiu um pênalti cavado pelo Igor Gomes, bem cobrado por Hulk. Depois do finalzinho, os colombianos também tiveram um jogador expulso e a gente vai contar essa história. E o Galo, que já pensa no Palmeiras no Brasileirão. Na Colômbia, o ataque do Atlético, de Rony, Hulk, Scarpa e Dudu, mal conseguiu atacar. Era o Atlético Bucaramanga quem dominava a partida. Foram 8 chutes ao gol no primeiro tempo, obrigando o Everson a salvar a pele do Galo. Primeiro tempo que também terminou com um episódio lamentável. Mais um caso de racismo. A vítima, desta vez, foi o lateral Caio Paulista. O criminoso foi identificado e preso. Isso aí já é chover no molhado, né? Isso tem acontecido sempre, mas dessa vez eu fico surpreso porque o povo colombiano é um povo muito parecido com o brasileiro. Muito similar, quase tudo, né? E a gente se dá tão bem, né? Às vezes a gente vai na Argentina, a gente tem essa rivalidade enorme, mas a gente, o colombiano, a gente se dá muito bem, então me estranha esse movimento que houve, né? Agora, quem fez vai ter que responder, arcar com a consequência, até que um dia cabe isso. Na volta do segundo tempo, uma notícia ruim para o Atlético. Alan Franco recebeu o seu segundo amarelo. Já a notícia boa foi a entrada de Igor Gomes. O meia recuperou a bola no meio de campo, tabelou com Hulk e saiu como um raio, cruzando o campo. Só foi parado com falta. E aí, meu amigo, falta na área é pênalti. O próprio Hulk, na cobrança, colocou o Galo na frente. Ainda deu tempo para mais um lance de Igor Gomes, talvez com uma pitadinha de malandragem. Brian Duarte foi amarelado por esta falta no meia, que não deixou barato. Atravessou o campo e caçou confusão com o lateral colombiano. Resultado? Amarelo para Igor Gomes e vermelho para o lateral. Placar final, 1-0 para o Atlético, 1-1 nas expulsões e um momento curioso do Hulk na saída do campo. Fomos resilientes, soubemos sofrer, que é normal, um jogador a menos, coisas boas a gente tem que enaltecer, né? Acabar o jogo com 3 meninos entrando numa fogueira assim, João Marcelo, Ivan Roman e o Romulo, a gente sai feliz aí com a vitória. E a maratona do Atlético, neste mês de julho, está longe de terminar. O time alvinegro volta a campo no domingo contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Partida em que o técnico Cuca não poderá contar com Rubens, volante, cria da base, que está muito perto de ser vendido para o futebol russo. Mas não adianta ficar reclamando, né? Se perdeu é porque teve um motivo. Não posso ir contra os diretores, eu como funcionário, acabar dividindo o clube, né? A gente tem que ter também essa parceria, né? Não é só na hora boa. Eu não sei se nós vamos ser campeão, segundo, terceiro lugar, mas nós vamos jogar sempre no nosso limite, como fizeram lá na Bahia, que teve um rendimento melhor do que o resultado. Hoje o resultado foi melhor e a gente tem que cuidar do Galo como a gente está fazendo. Cicinho, bom resultado, estava com um homem a menos, conseguiu 1-0, depois ainda cavou uma expulsão do adversário e agora vai com vantagem para a partida de volta diante do seu torcedor. Um ótimo resultado para o Atlético Mineiro, né? Que foi o brasileiro que honrou nessa Sul-Americana, né? Então, assim, acredito que foi um grande treino, uma grande prova para o Atlético Mineiro, porque tem a rodada contra o Palmeiras. Então, o Atlético Mineiro se preparou bem para mandar ataca no Palmeiras, que isso é normal, né? E só para ressaltar, eu fico impressionado, os jogadores que saem do São Paulo, que não servem São Paulo e faz sucesso e jogam bem em outros clubes. É interessante, uai. Igor Gomes, Reinaldo, e por aí vai, né? Não serve pro São Paulo, mas nos outros times joga muita bola. Precisa rever isso daí, viu, Tricolor? Mas ótimo treino do Atlético Mineiro, time bem posicionado, é normal sofrer, mas Palmeiras, aguarde, porque lá vem taca.
Olha, eu concordo com o Cicinho, não sobre o final, sobre a questão do Igor Gomes, que na minha opinião foi o grande nome da partida, que cava o pênalti nos duelos individuais, venceu todos, conseguiu expulsão também já no finalzinho de um jogador adversário. E o Galo volta com um resultado muito bom. Tá mais tranquilo para poder conseguir a classificação, Edu. Foi ótimo pro Galo. O Galo foi lá para não perder, na verdade, Renato. Você viu que o primeiro tempo muito abaixo, foi pressionado. O Everson fez grandes defesas ali. E no segundo tempo, um pouco melhor assim, mas aí teve o pênalti, depois teve a expulsão, aí o Atlético jogou mais na retaguarda e depois, né, que igualou ali 10 contra 10. Então, um resultado muito importante para levar o jogo lá para Minas Gerais para tentar classificar para a próxima fase. Ronaldão agora vai ter que enfrentar o desgaste da viagem para a Colômbia, o retorno e ainda enfrentar o Palmeiras. Parada indigesta, né? Mas de pênalti em pênalti o Galo tá indo nessa competição e tá indo bem, né? Essa aqui é a verdade. Agora, esse jogo, esse descanso vai ter que ser aí providencial em São Paulo. Deve descer em São Paulo já, deve estar por aqui treinando em algum lugar. Mas a verdade é que é puxado, né? Querendo ou não, a viagem dificílima. Vai pegar o Palmeiras em casa. O Palmeiras que não está jogando bem em casa há muito tempo. Vai ser um jogo difícil também pro Galo. Eu até esperava mais quando você vê Scarpa, Dudu, Rony, Hulk. Eu esperava que o Atlético, pela qualidade até um pouco não, bastante inferior do Bucaramanga, apesar do 10, do Pons, que o Eugênio citou ontem, o atacante que faz bastante gols, o Atlético é muito mais time. Eu esperava ver um pouco mais. Mas faz parte, importante é ter vencido, porque agora basicamente se assegura aí para a continuidade da Sula. E assim, fortíssimo candidato ao título da Sul-Americana. E por que com esses nomes todos citados pelo João Gonzalez agora, Eugênio, a gente não coloca mais o Atlético como um postulante ao título brasileiro? Porque ele não tem jogado bola. Ontem foi, mais uma vez, um time que deixou a desejar. Metsa, né? Esse Atlético, na fase de grupos da própria Sul-Americana, embora tenha colocado a equipe principal e tal, não conseguiu, perdeu lá pro Iquique. Não se classifica, né? Vai pro playoff. Ele veio pro playoff. É um Atlético que no Brasileiro também não dá boas respostas, que perdeu no sábado pro Bahia, com merecimento. O Bahia é um belo time de futebol hoje, um dos melhores do Brasil, e foi melhor do que o Atlético, ganhou o jogo porque jogou melhor, foi mais intenso, foi mais organizado. E o Atlético tem algumas dificuldades. O nome não joga. Sim. Não adianta você botar um monte de jogador conhecido e achar que por isso o time vai jogar. Ontem achei o Atlético descoordenado no primeiro tempo. O Johnny falou de um buraco no meio de campo. Havia também na defesa alguns espaços que não são comuns de você dar. Jogador recebendo passe dentro da área com o time todo recuado do Atlético e mesmo assim aparecendo espaço para finalização. Então, tem a questão também, até ontem eu participei do Linha de Passe e estava falando sobre isso, né? Do que hoje em dia é cada vez mais importante, não é de agora, mas é cada vez mais importante, que é o momento sem a bola, o momento defensivo, em que esses jogadores não conseguem, especialmente o Dudu, o Hulk, o Rony participa, não dá para dizer que não participa. O Scarpa um pouco também, mas não é a função, né? São jogadores ideal. Que, no momento em que o Atlético é atacado, que o adversário tem a bola, eles não têm o mesmo nível de intensidade que hoje se exige para jogar no futebol brasileiro e nas grandes competições do futebol sul-americano. Não adianta você achar que vai jogar só com a bola. Essa é uma questão que eu tenho me debatido muito. Hoje a gente vê, por exemplo, né, a preferência por jogadores que... Atacantes que marcam melhor, mas que não são tão bons assim com a bola. Que cumpram mais a função tática do que ter qualidade técnica. Perfeito. Então, se o Atlético não se atentar para isso, ele vai ter dificuldade, sim, de chegar tanto no Brasileiro como na Sul-Americana. O Hulk falou da dificuldade do final de semana. Domingo realmente é uma pedreira. Aqui do lado, o Atlético enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. Não negocia intensidade. Pode negociar estilo de jogo, organização ofensiva. O Palmeiras tem tido dificuldades com isso, mas a intensidade é máxima sempre. E o Palmeiras, inclusive, é um dos times que acaba apostando em contratações de jogadores que cumprem mais essa função tática. É o caso do Facundo Torres, você vê, não é um cara brilhante, mas o Palmeiras tem esses jogadores que cumprem muito... Ramon Sosa agora. Ramon Sosa é um outro exemplo. Perde espaço, né? Como o Dudu. Exatamente. Perfeito. O Dudu com o Abel já não dava mais, né? O caminho na Sul-Americana, empatando o jogo, é claro que o torcedor do Galo vai esperar mais uma vitória sobre o Bucaramanga. O Atlético pega o Godoy Cruz nas oitavas. Também, Mário, um adversário, convenhamos, bem acessível.
Pois é, o caminho que se desenha para o Atlético, né? Mas a gente tem visto, assim, as equipes brasileiras tiveram muita dificuldade nesses playoffs, assim, muita dificuldade. Meu brinco, gente, esse brinco, ele já caiu várias vezes que eu usei, eu preciso falar pro pessoal do figurino. Enfim, os brasileiros tiveram muitas dificuldades, né? E assim, o Atlético teve. Então, acho que lidar com o calendário e com o Campeonato Brasileiro cada vez mais difícil, porque a gente vê o que o Mirassol tem feito, o que o próprio Ceará tem feito, pondo dificuldade aos adversários. O Palmeiras já não desempenha mais tão bem dentro de casa. Então, assim, cada time tem ali, né, o seu BOzinho para resolver. O Atlético também. A gente vem falando de um Atlético que produz muito, mas que lá na frente não é tão eficiente. Ontem nem isso, né? Ontem foi o oposto. Ontem foi um Atlético que não soube lidar defensivamente contra uma equipe que é muito abaixo, né, da parte técnica comparando com o Atlético. Mas tem time para isso. Vamos ver se o Cuca consegue montar ali uma estratégia para ter um desempenho muito melhor. Eugênio Leal, você acha que a gente tem que dar uma moralzinha pra Johnny, minha criança Gonzalez? Tem. É merecedor dessa moral. Não é uma moralzinha, não, é uma moralzona. Com vinheta, com tudo. Com tudo. Com... Johnny Chama o VAR. Johnny Sensitivo merece vinheta? Merece, porque... Chama. Gravou a vitória ontem, temos um programa. Meu amigo Leão. Uau! Eugênio, situação é difícil. vai ganhar. Ih, lá na Colômbia? Pronto, resolveu tudo. Tá tudo dele. resolvido a partir de agora pela sensibilidade do Johnny. E sua previsão aí, tem gol do Rony? Não, vai ter gol dele, né? Hulk? É lógico, sem dúvidas. Que isso, hein? Moral. 1x0 Atlético, gol do Hulk. Eu não inventei a roda. Eu não inventei a Até uma roda. criança de 5 anos ia falar que o Atlético ia ganhar 1x0 gol do Hulk. Não me desmoralize, porra. Ah, Johnny. Eu não inventei a roda, mas eu poderia ter falado de pênalti, né? 2x0 também, 2x0. Hulk, Rony, não. Vou apostar um gol de falta do Scarpa. Aqui. Não é proteção, mas você não viu ali o VAR? Não dá pra Ele cravou. né? Contra a imagem, a gente não discute com a imagem. São muitas câmeras pra gente ver. Quem viu o primeiro tempo ontem também não diria o que disse o Johnny. Exatamente. Eu fiquei preocupado. Diria. Inclusive, na hora do pênalti, quando o Hulk começa a rezar, eu falei, não erra esse pênalti, Hulk, pelo amor de Por isso Deus. que você tava me nervoso. ajuda. Eu tava Entendi. nervoso tanto quanto ele. Quero Mas ver deu se tudo Johnny certo. Sensitivo mais pra frente no programa de hoje. Já sei do que você está falando. Já sei do que você está falando. Coração? Será com coração ou será de fato aqui? né? Aqui. Trabalhando. Sempre aqui. Vamos dar uma olhadinha agora numa tela que mostra o quanto o Atlético Mineiro, o Galo forte e vingador, sofreu na primeira etapa com finalizações do Atlético Bucaramanga. Olha lá, no primeiro tempo foram 13 finalizações e no segundo 8. Das 13... Tá certo. Das 13 do primeiro tempo, 8 delas, mais da metade, no alvo, no lugar certo. No segundo tempo, o Bucaramanga realmente estava com o pé torto. Então. Nenhuma no alvo. Aí eu tenho uma percepção do andamento do jogo, né? No primeiro tempo, o Atlético falhou muito defensivamente, mas ele tentou jogar. Sim. Era um jogo que o Atlético de vez em quando chegava no ataque e tal, tava, como eu falei já pra mim, muito descoordenado defensivamente. A gente tá vendo aí esses lances, olha só. É um time perdido em campo. E aí o que acontece? No início do segundo tempo, acontece a expulsão do Alan Franco. A partir daquele momento, o Atlético faz o que a maioria dos times Olha esse lance. faz Esse quando que o João tem um jogo citou agora há andamento. pouco. Exato. Até meio sem querer, né? A bola bate, bate no pé nele, dele, olha. depois bate no queixo. No queixo. E ele comemora. O Lianco E aí o que acontece? Quando o Alan Franco é expulso, o Atlético baixa a sua linha. Fica todo mundo lá protegendo a área. E aí passa a ser um time um pouco mais coeso, um time mais compacto e acha um bom contra-ataque. O lançamento que sai lá de trás, acho que do próprio Lianco, né? O Hulk faz o pivô muito bem. O Igor entra, sofre o pênalti, sai o gol e acabou o jogo ali. Acabou. O Atlético sentou na sua defesa, falou: e aí, Bucaramanga, o que você tem para me oferecer? Nada. Porque o Atlético estava todo recuado e assim ele ganha o jogo. Por isso ele sofre menos no segundo tempo. É curioso isso, né? Sim. Vou lembrar aqui, eu lembrei ontem, inclusive,
de duelos clássicos entre Palmeiras e Atlético na Libertadores recentes, em que havia jogador expulso de um lado e do outro, e os técnicos falavam, melhor pra ele que ficou com -1 ou com -2. Não teve isso? O próprio Cuca com o Abel. Palmeiras e é isso. Abel então, e Cuca. foi melhor pro Abel, melhor ontem pro Cuca, porque com um jogador a menos, ele acabou conseguindo foi fazer o time dele ser acidental mais ali o lance coeso. do Alan Franco ou ele deixou o pezinho mesmo? O que vocês acharam? Acidental não deixou o pé. Foi segundo amarelo, né? Não, a expulsão justa, mas eu acho que falta sem querer também é falta. Mas pra vocês foi proposital ali? Ele quis dar uma pregada no cara? Não tenho como falar isso, né? Só ele pode saber a intenção que ele teve, né? Mas ele foi pra disputar ali a bola. Você suspeita do quê? Não vou suspeitar. Não vou levantar suspeitas aqui, mas você não afirma. Mas eu acho que sim. Mas eu acho que não foi na maldade, não. Foi imprudente, perfeito, Eugênio. Foi imprudente. Não foi na maldade. Não acho também que foi pra tirar o jogador da... Se ele fosse mais prudente, ele chutava a bola e já levantava o pé assim. Não dá pra ficar reclamando. Foi expulso, foi bem expulso. O Dudu tá jogando dentro do previsto, porque, convenhamos, pelas últimas aparições no Palmeiras e pelas pouquíssimas aparições no Cruzeiro, também era difícil se criar uma expectativa muito grande do Dudu, sem levar em conta a figura, o nome importante que ele é no futebol brasileiro. O recorte mais recente do Dudu não é pra gente esperar grande coisa. Concorda? Concordo. Tá jogando dentro do previsto. Era difícil esperar muita coisa atualmente do Dudu, que fez a estreia agora pela Sul-Americana com o Galo. Ele teve uma chance ali que ele tenta cruzar. Foi o único lance ofensivo do Dudu no jogo. Ele participou pouco e é irônico que na saída dele entra o Igor Gomes, sofre o pênalti. E o time fica mais coeso, querendo ou não, porque o Igor Gomes tem essa função tática também de ajudar mais defensivamente, que o Dudu hoje com a... com muito mais pulmão do que o Dudu. Exatamente. O Dudu hoje você não vai poder exigir que ele fique compondo lateral, que volte para marcar e fazer a linha defensiva. Eu não esperava muito, me surpreenderia apostando um gol do Hulk, seria difícil se apostar hoje. Não, quem vai comer a bola vai ser o Dudu. Não prejudicou o Atlético ontem, mas também não fez nada que saltasse os olhos pra gente falar hoje aqui. O Plihal falou assim, pelo passado recente do Dudu, não dá pra gente esperar muita coisa. Exato. E também acho que não dá pra esperar pelo momento, assim, o cara tá começando a tentar se entrosar no Atlético. Sim. Chegou Mas já... você acha que vai rolar lá? Você acha que vai dar certo? Eu acho que ele tem potencial técnico. Vou voltar no que eu disse agora há pouco. Sem a bola, o quanto ele vai entregar? É fundamental que entregue. Hoje é fundamental que ele entregue. Se ele conseguir voltar a ser aquele Dudu do período dele no Palmeiras sob o comando do Abel... Nisso? Não, naquele período com o Abel não volta, eu acho. Eu acho que aquele Dudu, ele já... O melhor do Dudu já vimos. Você concorda? Então tá bom. O melhor do Dudu a gente já viu. E assim, pensando no mercado que o Atlético fez, que eu acho que ele fez um bom mercado... Eu gosto mais do Coelho. E é uma pena não poder contar com ele, né, nesse momento, assim. O Atlético que eu gostei, que mais me agradou na temporada, tem esse encaixe com o Coelho. Então, vinha bem, né? Vinha exatamente. Bem. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito do nosso Galão da Massa. Você viu aí a imprensa paulista se rendendo ao Galão, o único time brasileiro a vencer na Sul-Americana. Então, sim, o nosso Galo vem forte para jogar contra o Palmeiras. O jogo vai ser muito difícil, até pelo cansaço. O Hulk que falou ontem já do cansaço da viagem. Provavelmente o Galo vai sim fazer essa viagem direto para São Paulo, né? Para ir jogar, fazer esse confronto lá no Allianz contra o Palmeiras. Que não vive um bom momento, a gente sabe, mas, cara, tem que tomar muito cuidado com o Palmeiras, e o momento do Galo também é de afirmação, de voltar ao seu melhor futebol. Então a gente acredita sim que o Galão da Massa tem vantagem para cima do Palmeiras na casa deles. Por quê, Thiago? Porque o Palmeiras não tem jogado bem quando joga dentro de casa. Quando o Palmeiras tem que propor o jogo, o Palmeiras não tem ido bem. Então, o Galo chega até com favoritismo para vencer o Palmeiras em casa. É isso mesmo, rapaziada. Então, o Galo sim vai chegar lá para jogar reativo. Isso aí a gente já sabe. Então, qualquer lance que o Palmeiras demole, vai o nosso ataque, se Deus quiser,
finalizar e o Galão da Massa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixe aí nos comentários. Você que não é inscrito no canal, dá lá aquela moral pra gente, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o trabalho da gente. Vai lá, hype esse vídeo e você ajuda demais o meu trabalho. Fico o dia inteiro aqui procurando as últimas notícias do nosso Galão para trazer em primeira mão aqui no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.